Oi, gente! Como vocês estão? Aqui é a Sam, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas primeiras leituras do ano, juntando o mês de janeiro e fevereiro, tá? A gente já tá em março. Aí quando eu tá em março, não vou ficar gravando um vídeo pra janeiro, outro pra fevereiro, não. Vou juntar os 2 meses. Nesses 2 meses eu li 6 livros, mas só 2 foram livros físicos. Os outros foram... eu li pelo Kindle, então eu vou deixar a capa passando aqui pra vocês, tá certo? Eu tô meio viciada em só ler pelo Kindle. Então, agora em março, eu tô tentando revezar um pouco e pegar livros físicos meus que estavam aqui parados na estante pra poder ler. Mas é isso, vamos ao vídeo. Eu vou começar também com um livro que foi minha primeira leitura do ano. Eu comecei o ano lendo Sócios no Crime, da Agatha Christie. Esse livro que me deu de presente foi Dani. Ela me deu de presente de aniversário. Ela me deu de presente de aniversário. Já tinha um tempinho que eu tenho esse livro. Aí eu decidi começar o ano lendo ele. Gente, eu tenho alguns livros da Agatha Christie. Eu tenho 10 livros dela. Mas eu já li uns 15. Juntando tudo com os que eu tenho e com os que eu li, dá uns 15 livros. Eu dei 3 estrelas nesse livro. E eu tenho muito essa impressão, que os livros dela são muito 3 estrelas. Não que sejam livros ruins, 3 estrelas não é uma nota ruim, mas também não é uma nota de... meu Deus, que livro bom. Sabe, todo mundo diz que ela é rainha do crime, isso e aquilo. Mas eu acho os livros dela, às vezes, meio... não sei dizer, sabe? Eu acho que sempre os mistérios são um pouco rasos. É isso que eu acho, é meio que isso. Eu acho que os mistérios dos livros dela são um pouco rasos. E nesse livro aqui, a gente vai acompanhar o casal Tommy Tuppence, que é um casal de detetives de Agatha Christie. E esse livro é meio que assim. Eles têm uma vida dupla. Meio que o cara, o Tommy aqui do livro, ele é um agente secreto, então ele recebe uma missão pra que ele se passe por outra pessoa. Aí eles começam a ter essa vida dupla, tanto ele quanto a esposa, de fingir que são outras pessoas, e eles ficam numa agência de investigação de crimes. Então, cada capítulo desse livro, a gente vai acompanhando ele investigando esses mini crimes que aparecem na agência que eles dois estão administrando lá, se passando por essas outras pessoas. Só que no contexto no fundo desses capítulos desses mini crimes tem o crime maior, que é para ser investigado. Aí a gente vai acompanhando com o passar dos capítulos desses mini crimes que eles vão investigando, isso e aquilo, tal. Só que esses mini crimes se resolvem muito rápido. Não são crimes de verdade. Não são coisas que eu considero que sejam crimes de verdade. E enquanto isso, eles estão lá vendo o tempo passar pra chegar, eles poderem investigar o crime de verdade. Que tá ali no fundo, que foi o porquê eles fingiram ser outra pessoa. Aí isso só vai acontecer, claro, lá no final do livro e vai ser resolvido em poucas páginas. Pronto! Aí eu fiquei assim, caramba. Todos os crimes que eles vão investigando são como se fossem mini contos. São como se fossem contos que vão indo ao decorrer do livro. Aí a gente vai acompanhando todos esses crimes, ao passar dos capítulos que eles vão investigando. Mas tem crime que eles resolvem assim em uma página. Passou uma página, acabou o que era, sabe? Então, essa foi a minha primeira leitura do ano. Não comecei o ano tão bem assim. Não me agradou tanto, não gostei muito. Foi o primeiro do Tommy Tuppence que eu li, porque todos os outros eu li era do Hercule Poirot ou da outra mulher, esqueci. Nossa, esqueci o nome da outra investigadora que a Agatha Christie tem nos livros dela. Aí, seguindo, o outro livro físico que eu li foi Arsène Lupin. Gente, eu gosto muito dos livros do Arsène. Esse daqui é Arsène contra Sherlock Holmes. Esse foi o meu terceiro livro que eu li de Arsène. Eu comecei a ler por 813. Depois eu li O Ladrão da Casaca e agora eu li o Arsène contra o Sherlock Holmes. Eu comecei a ler por 813, que foi o primeiro livro que eu recebi da Companhia das Letras, né, da Zahar. E depois eu peguei e disse, não, vou ler no início da ordem de publicação. Aí eu comecei a ler pela ordem de publicação. Apesar que não precisa ler Arsène pela ordem de publicação, tá? Porque Arsène são contos também, assim, contos reunidos em um livro.
Mas ao contrário do outro, esses contos eu acho que eles são bem aprofundados, eu acho que eles são bem bons. Sabe? É que eu sou uma pessoa que eu fico um pouco um pé atrás com contos. Algumas histórias, algumas narrativas, elas são maiores e outras são um pouco menores, mas todas são boas. Todas são boas. Arsène foi escrito por Maurice Leblanc, eu acho que é assim que se pronuncia. E o primeiro livro foi O Ladrão da Casaca. A primeira história foi O Ladrão da Casaca. Aqui vocês podem estar achando alguma coisa parecida com Sherlock Holmes, porque aqui o nome do personagem é uma sátira, que é Sherlock Holmes. Há uma sátira ao detetive, né, do Conan Doyle. Mas não tem como eu dizer qual é a história que a gente vai acompanhar aqui, justamente porque são mais de uma história, é mais de um roubo. E a gente vai acompanhando sempre o Arsène criando histórias, criando narrativas ali extremamente mirabolantes, espetaculares sobre os roubos que eles fazem. E a gente pega o tempo inteiro naquela dúvida moral, né? Naquele dilema moral. E estou torcendo pro bandido da história, porque ele não é mocinho. Ele não é mocinho, mas eu me divirto lendo os livros do Lupin. É isso, esse foi o segundo livro físico, né? Não acho que foi o segundo, acho que ele era agora em fevereiro já que esse. Mas leiam, gente, é muito bom. Os livros são curtos, não são livros grandes. O maior de todos é o 813, mas o 813 eu acho que é o quarto de publicação que saiu na Zahar, porque esses livros eles foram publicados separados e tal, e a Zahar, ela juntou algumas histórias e foi publicando os volumes. Gostei muito, gosto bastante, pretendo dar continuidade à série. Já assisti a série que teve a adaptação, né, de Lupin, na Netflix, se eu não me engano, e eu gostei muito dessa leitura. Outra leitura minha, que na verdade eu comecei a ler ela ano passado, em 2024, e só finalizei ela agora em 2025, em janeiro, foi Cartas ao Jovem Poeta. Por que eu demorei pra ler Cartas a um Jovem Poeta? Gente, Cartas a um Jovem Poeta não é uma leitura fácil. São literalmente cartas que foram trocadas entre poetas. Então a gente fica um pouco... Primeiro, a gente fica um pouco dessituada ali do que tá acontecendo, mas depois a gente começa a engatar no livro. Eu li ele bem devagar, eu li ele bem pausado, eu separava algumas cartas por dias pra ir lendo. Eu não dei nota pra esse livro, eu não soube dar nota pra ele, porque ele é um livro bom, mas que não é um livro que faz parte do que eu tô acostumada a ler. Então eu preferi não dar nota, mas que é um livro que eu gostei bastante. Então, é isso. Li Cartas a uma Jovem Poeta, li na edição da Antofágica, pelo e-book da Antofágica, que a Antofágica sempre faz essas promoções de e-book, né, da Amazon, então eu sempre acabo comprando, eu tenho vários e-books da Antofágica. Outra leitura que eu fiz foi Um Perfeito Cavalheiro, o livro do Benedict, da Julia Quinn. Foi o meu primeiro livro da Julia Quinn que eu li, porque, querendo ou não, eu acho que eu não li muitos romances de época escritos por escritoras contemporâneas, sabe? Escritoras atuais que escreveram romances de época. Eu prestei atenção que eu quase não li nenhum. Eu li o Janara Mestre, que é uma escritora nacional. Também são livros muito bons. Conheçam a escrita dela, quem tiver interesse, são livros muito bons, quem gosta desse gênero. Aí eu li O Perfeito Cavalheiro, porque eu gosto da série da Netflix, da adaptação, só que eu nunca tinha lido nenhum dos livros da Julia Quinn. Então eu decidi começar com O Perfeito Cavalheiro. Aí, vamos lá. O Perfeito Cavalheiro é baseado na história da Cinderela, né? Que tem a madrasta lá. É Cinderela, meu Deus. Acho que é. Que tem a madrasta, que tem as irmãs, e aí o pai morre, e ela fica aos cuidados da madrasta, que a madrasta trata ela super mal. Só que aqui nesse livro, ela é filha bastarda de um conde, e depois de alguns anos ele se casa novamente com essa madrasta dela, né, com essa mulher, e essa mulher já tem duas filhas da idade parecida ali da personagem principal, que é o nome da personagem principal aqui é Sophie. Então a gente começa o livro por dentro, vendo a história dela, e não a história do Bridgerton em si, né? A gente vem pelo livro conhecendo a história do ponto de vista da Sophie. Acontece várias coisas, ela acaba conhecendo o Benedict no baile de máscaras, e ela não diz pra ele quem ela é. Depois ele se apaixona instantaneamente por ela, claro, né? Ela também se apaixona por ele, só que ela ainda mantém aquele segredo de não dizer pra ele quem ela é. Então ela vai embora. E nisso passam 2 anos. Ela é expulsa da casa da madrasta, passam 2 anos, aí o livro tem esse salto temporal, e depois eles se encontram ali numa situação um pouco delicada, que ele ajuda ela.
Até aí tudo bem, a história é muito bem desenvolvida, muito legal, tal. O que não me fez gostar tanto assim desse livro, é tanto que de primeiro eu dei 4 estrelas e depois eu baixei a nota dele lá no Scooby, é que o Benedict da série, pra mim, é um personagem assim muito bom. Certo que ele é um pouco perdido ali de quem ele é e do que ele quer na série, mas o Benedict do livro é um personagem bem escrotinho, gente. Eu achei ele muito chato assim no livro. É um homem da sua época, certo? É um homem da sua época, tal, mas eu não gostei das falas e das atitudes dele com a Sophie ali no livro, na história. Sabe, ele meio que tratava ela ruim em algumas partes e só por ele ser homem e um homem de dinheiro, ele queria se fazer valer baseado nisso. Foram coisas assim, pontos que eu não gostei nessa história. Mas de resto eu achei bem legal. Todo mundo diz que a Julia Quinn escreve muito hot, pelo menos nesse livro eu não vi nada demais. Não achei que teve essas coisas todas assim no livro. Pretendo continuar lendo alguns outros livros da Julia Quinn, vou procurar algum outro pra ler. Mas é isso, eu li O Perfeito Cavalheiro pra assistir a próxima temporada da série de TV. E é muito engraçado, porque todo mundo diz que prefere os livros do que a série. Mas nesse caso, eu achei mais legal a série. Vamos às outras temporadas, né? Porque eu não conheço a história dos livros. Mas vamos ver agora esse que eu li o livro, pra fazer um comparativo quando sair a próxima temporada da série, o que é que eu vou achar. Aí, seguindo com as minhas leituras, vamos entrar na fantasia. Eu li o livro Noiva, da Elie Hazelwood. Eu gostei muito desse livro, assim, muito. Eu li ele em um dia só. Eu passei o dia todo lendo e fui dormir super tarde pra finalizar o livro, porque eu queria terminar o livro, eu fiquei curiosa. Não é um livro que tem nada demais na história, é um pouco da história mais do mesmo que a gente já conhece. Mas, por incrível que pareça, ele foi uma leitura que me deu um gás que eu não tava tendo nos últimos muito tempo em relação às leituras, em relação aos livros. Ele me empolgou muito pra ler. É isso, eu fiquei muito, muito empolgada. Eu não sei se é porque é um livro de fantasia e eu não vinha lendo fantasia. Na verdade é romantasia, né? E eu não vinha lendo muitas coisas assim, desse gênero. Mas eu gostei muito desse livro. A gente vai acompanhar uma vampira e um lobisomem que se casam. Eu gravei um vídeo mais detalhado falando um pouco sobre essa história. Aí, se eu já tiver postado antes desse vídeo, eu deixo aqui o link nos cards ou aqui na descrição, tá? Uma vampira e um lobisomem que se casam. Tem um pouco de conspiração política ali no fundo. Tem os personagens se descobrindo o sentimento entre eles, se gostando. Tem o sentido, assim, de amizade muito grande entre a personagem principal e uma amiga dela. Assim, eu gostei bastante desse livro. Eu fiquei bem empolgada. A escrita da Elie Hazelwood é uma escrita simples, é uma escrita fácil. Ela prende a gente e instiga a gente a ler e tal. As cenas hot nesse livro foram, ó, mil vezes melhores, elas são muito bem escritas, apesar do que eu acho que a atenção nas cenas hot com os casais da Elie Hazelwood, as cenas antes, que eu não tenho pré, né, assim, a tensão, o envolvimento deles é muito mais bem construída do que o hot em si, ali na hora que ele escreve, mas que isso eu acho que não tira o mérito do livro, né, eu acho que é só uma forma dela de escrever, porque eu já li outros livros da Elie Hazelwood. Então eu gostei muito, eu gostei bastante. Foi uma leitura boa, assim. Eu fiquei empolgada com essa leitura, então eu gostei muito. E o último livro que eu li foi Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, que entra naquele gênero que a galera tá chamando de literatura de cura. Eu já li alguns outros livros desse ano passado. Eu acho que em 2022, 2023 foi o ano que eu mais li livros de cura desse gênero. Que eu tô gostando bastante, que são livros asiáticos, né? E eu gostei, eu até troquei depois a nota no Scooby. Eu troquei hoje, quando antes de gravar o vídeo, que eu tinha dado 3,5 estrelas, mas eu troquei pra 4. Porque eu acho que o livro amadureceu um pouco mais na minha mente, sabe? Eu achei o final do livro, quando eu li, um pouquinho corrido. Mas aí depois eu... Não, mas isso não tira a beleza do livro. Em Bem-vindos à Livraria Rio Nandong, eu não vou falar o nome dos personagens, gente, porque eu não vou saber pronunciar. Com certeza eu vou pronunciar errado. Vou escrever o nome dos personagens na tela junto com a capa. A gente vai acompanhar essa protagonista que ela abre uma livraria. E é uma livraria bem familiar, uma livraria pequena, tal. E ela abre essa livraria ali no momento da vida dela que ela tá se sentindo um pouco perdida e ela quer se encontrar realizando esse sonho dela, que é abrir uma livraria.
A gente não vai acompanhar só a história dela, a gente não vai acompanhar só o desenvolvimento dessa personagem, a gente tem alguns outros personagens ali que estão na atmosfera da livraria que deixam, eu acho que engrandeceram bastante a história. A gente vai acompanhar o barista, que a história dele é uma história muito boa, eu me identifiquei com ele em várias partes em relação a quando saber que você chegou lá na vida adulta, sabe? Quando saber que as escolhas que você fez foram certas, ou saber se a gente pode voltar ali no meio do caminho e recomeçar. Então, essa personagem, ela tá recomeçando e ela abriu essa livraria e ela promove discussões com os livros que ela lê, ela cria um vínculo ali, cria um laço com os frequentadores ali daquela livraria. E aí, nessa história, a gente vai ter uma mãe que tá um pouco se questionando se tá criando o filho da forma correta. A gente também vai acompanhar esse filho dela, que é adolescente. A gente vai acompanhar a personagem principal, né, que é a dona da livraria. A gente vai acompanhar o barista, a gente vai acompanhar outros clientes, outros fregueses ali da livraria. A gente vai acompanhar alguns autores que vão fazer esse sarau literário ali na livraria dela, essa roda de conversa. A gente vai começar a acompanhar o relacionamento, a relação de todas essas pessoas, que elas meio que vão se tornando uma grande família ali, vão se apoiando nas lutas do dia a dia. Tem uma dona de uma distribuidora de café. Então, assim, é muito legal ver o que nem todos os livros, nem tudo precisa ter grandes acontecimentos. Nem a vida, geralmente no dia a dia, ela não tem grandes acontecimentos o tempo inteiro, ou aqueles plots. Não tem. Mas tem um passo a passo ali, o que você vai fazendo todos os dias, que vai moldando, que vai fazendo a gente ser quem nós somos de verdade, sabe? Então eu gostei bastante desse livro. Se vocês quiserem, eu também gravo um vídeo com todos os outros livros desse gênero de literatura de cura que eu já li até hoje. Assim, são livros que eu tô gostando bastante porque eu considero que são livros com a narrativa calma. São bastante profundas, geralmente todos os personagens desse tipo de literatura, eles têm alguma questão ali sua, alguma questão mental, alguma questão de saúde, eles sempre estão passando por alguma coisa. E eles mostram que aos poucos a vida vai entrando nos seus eixos, vai, sabe, um passo de cada vez a gente vai conseguindo resolver, sem grandes ansiedades, sem grandes crises, sem grandes acontecimentos, sem, sabe, aquilo tudo, e ai meu Deus, a gente grita lendo o livro. Não, é um livro conforto. A gente consegue se identificar bastante com os personagens, então eu gostei muito dessa livraria Rio Nandong. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras, minhas primeiras 6 leituras do ano. As duas que eu mais gostei foi o livro do Arsene, né? O Lupin contra o Sherlock Holmes. E Noiva da Elie Hazelwood. Assim, desses 6 finalizados, primeiro esses 2 foram os que eu mais gostei. Me conta aqui se você, né, conseguiu sobreviver até o final desse vídeo, que geralmente vídeos de resumo de leitura são vídeos um pouco mais extensos. Mas me conta aqui o que você achou desse vídeo, quais foram as suas primeiras leituras finalizadas desse ano. Assim, a gente tem muito que... Vou começar o ano com um livro muito massa, e o meu livro esse ano que eu comecei não foi tão bom assim. Me conta qual foi o primeiro livro que vocês leram esse ano, o que vocês estão achando, como estão sendo suas leituras até aqui. E é isso, gente. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se ainda não se inscreve aqui no canal, se inscreve e me segue lá no Instagram. Tá tudo aqui embaixo no box de descrição. É isso, beijinho. Tchau!